Bom, Sim. vamos lá. Então, como aqui da parte agora, falamos um pouquinho sobre o Velho Testamento, agora vamos falar sobre o Novo, né? Então, Simon de perguntou, fato, o Novo Testamento... Oi? o Simon está perguntando, existe algum motivo mais preciso da rejeição da LXX até a Vulgata pelos protestantes? Bom, na verdade, assim, o motivo, se a gente for observar, e depois isso vai ficar para o final da live também, até mesmo Lutero, pouco depois da reforma, ele continuava usando alguns textos da LXX, por exemplo, Eclesiástico, depois eu vou compartilhar com vocês. A questão é que, assim, os protestantes no geral, eles quiseram e desejaram, né, ter um cânon próximo daquilo que o judaísmo tem hoje, né, porque eles enfatizam aquela passagem lá que está em Romanos, que São Paulo diz que a Bíblia, né, a palavra primeiro foi dada aos judeus, como se os judeus da diáspora não fossem judeus, né? Mas eles rejeitam por esse sentido, né? O judaísmo não aceita os deuterocanônicos e justamente eles não aceitam porque a Septuaginta comprova a doutrina cristã, a fé em Cristo, e a gente vai observar isso na patrística, conforme eu for falando. Algumas doutrinas, como por exemplo a questão do purgatório, até a intercessão dos santos, que constam em alguns desses livros dos deuterocanônicos, o protestante não tem. Mas se a gente for olhar na história, até a saída realmente primaz desses textos, os protestantes utilizavam, né? Os deuterocanônicos entravam como apêndice nas Bíblias e estavam lá, né? Mas se a gente for observar isso, e aí depois, posteriormente, eles pegam alguns padres isolados, como Jerônimo, que tinha uma certa problemática com esses livros, e aí eles tomam isso como verdade, mas eles esquecem do magistério da igreja, né? E aqui é algo extremamente importante já para se dizer, antes da gente entrar na parte patrística, que eu seria um hipócrita, né, dizendo e afirmando que o cânon, como nós temos hoje, sempre foi assim, né? Ou o protestante seria extremamente hipócrita de dizer que o cânon sempre foi aquilo que eles possuem no Velho Testamento. Não, na verdade existia uma briga tremenda durante 400 anos, então existiam várias listas, cada padre da igreja sugeria uma coisa, outro sugeria outra, né? O protestante fixa em Santo Atanásio e fixa em São Jerônimo, mas tem uma pancada de outros padres da igreja que usavam os textos deuterocanônicos como obra divina, inspirada. O Novo Normal, Testamento, né, né, Eric? Porque não utilizava. estava definido ainda, né? Era muito normal. Não, não tava. E o Não Novo era como Testamento usava isso, entendeu? Então, se a gente, por exemplo, tem alguns textos aqui que se a gente for procurar no Velho Testamento protocanônico, que é o que os protestantes possuem, eles não vão encontrar. Então, é o que a gente vai ver agora, né? Então, no finalzinho lá da última live, a gente falou um pouquinho sobre o texto de Mateus, e eu só vou relembrar que a vinda de Cristo, o dogma da virgindade, a fé no nascimento virginal de forma milagrosa, só é possível porque foi uma profecia que foi cumprida no texto da Septuaginta da LXX. O texto hebraico, ele não traz o termo virgem, ele traz a palavra alma, né? Que é traduzida como jovem, etc. E os evangelistas, Mateus no caso, ele estava utilizando a Septuaginta porque ele utiliza justamente esse termo, que é o termo virgem. Então, só nesse primeiro ponto a gente já percebe que realmente a Septuaginta ela já era utilizada, tá? Mas outros textos, eu não vou conseguir citar todos aqui, mas eu separei alguns. Por exemplo, na Epístola de São Tiago, né? São Tiago no capítulo 3, versículos de 5 a 6. O, o, o apóstolo, ele fala, por exemplo, sobre a questão da língua, né? Da língua afiada, etc, né? Da onde que ele tirou esse texto? Se você procurar nos livros protocanônicos, você não vai encontrar. Por quê? Você só vai encontrar em Eclesiástico, capítulo 28, versos de 18 a 19, ou verso 26, ou Eclesiásticos 28, capítulo 28, verso de 22 a 23 e o verso 30. Às vezes, dependendo da tradução, tem alguma mudança. Mas esse texto, obrigatoriamente da Epístola de São Tiago, é uma referência clara ao escrito do Eclesiástico. Então ele retirou isso, ele estava utilizando, ele utilizou, né, esse texto propriamente dito da Septuaginta. Outros dois textos que assim, aí já não tem como a gente fugir, né? O protestante não tem nem como argumentar. O primeiro texto é aquele de Hebreus, capítulo 11, versículo 35. Todo mundo já leu aquele capítulo onde o escritor ele fala sobre os heróis da fé, as pessoas que morreram, que É, foram enfim, fala sobre Davi, Moisés, sobre a prostituta Raabe, fala sobre uma série de pessoas que tinham fé, mas que, como Cristo ainda não tinha chegado, não viram, né, não vislumbraram o cumprimento das promessas. E aí ele cita uma parte interessante de algumas pessoas que morreram aguardando uma ressurreição melhor. Aí você lê no texto, lá no verso 35, você fala, horas bolas, né? Mas da onde que veio isso? Poxa, tá em 2 Macabeus, capítulo 7, versículos de 9 a 13 e 14.
né? Essa história é do livro dos Macabeus. É uma história de uma mãe que tinha 7 filhos, eles estão sendo martirizados e a mãe continua enfatizando, olha, vocês não vão adorar outro, mantenham-se firme, porque a gente acredita na ressurreição, né? A gente crê na ressurreição. E ele fala assim, olha, vocês podem me matar, não tem problema, me matem, tirem a minha vida, porque eu acredito na ressurreição. E esse texto, o escritor do livro do Hebreus, ele usa, tá lá em Hebreus capítulo 11, versículo 35, ele usa esse texto, né? Justamente para enfatizar a fé dessas pessoas. Inclusive, quando falamos de ressurreição... Foi a primeira vez que apareceu a ressurreição, né, no Velho Testamento, né? Exato, era isso que eu ia falar. Quando a gente... Os judeus, conforme Cristo estava se aproximando da sua grande chegada, começou a existir um movimento apocalíptico, né, um movimento messiânico do judaísmo. Basta a gente ver, por exemplo, os judeus lá da caverna de Quirumã, onde até foram descobertos alguns pergaminhos e tal. Eles eram judeus apocalípticos, messiânicos. Então, conforme, né, foi chegando próximo da vinda de Cristo, a questão da ressurreição dos corpos começou a ficar muito forte. Mas isso não aparece nos textos protocanônicos. Você não vai encontrar nos profetas, às vezes, né, você não vai encontrar nos livros históricos, mas aparece em Macabeus. E é por isso que o judaísmo depois ele acaba querendo retirar esses livros, porque os cristãos começam a se utilizar. Poxa, a gente tem aqui um trecho de Hebreus que cita um texto que fala sobre a ressurreição. Então não tem como fugir, esse texto é de lá. O escritor estava com o livro de Macabeus lá, escrevendo e falando, olha gente, estou falando de Davi, de Moisés, estou falando aqui, mas vamos falar também do povo que morreu esperando uma ressurreição melhor? Então existia. Um outro trecho que não tem como fugir, também está em Hebreus, no capítulo 1, versículo 3, que fala sobre a sabedoria, que Jesus Cristo é o resplendor, né? Ele é o resplendor da glória de Deus. A palavra do grego, do resplendor, né, que fala de resplendor, ela aparece no livro da sabedoria, no capítulo 7, versículo 26. E, curiosamente, essa palavra resplendor, do grego, só aparece no livro da sabedoria. Então, a gente tem uma referência no Velho Testamento, em sabedoria, capítulo 7, versículo 26, e a gente tem uma referência no Novo Testamento, em Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Então, inclusive, é até bacana dizer, os padres da igreja em peso, Orígenes, Santo Agostinho, Cipriano, usavam o livro da sabedoria para falar de Cristo. O livro da sabedoria ele era usado assim em abundância, uma loucura. Esses dias eu terminei. Oi? Ele é maravilhoso, esse livro, ele é muito lindo. Esses dias eu terminei uma obra de Orígenes sobre o comentário do Cântico dos Cânticos. E assim, ele usa demais o livro da sabedoria, é incrível, e chama de escritura sagrada, divina escritura, escritura inspirada. E engraçado que às vezes alguns protestantes pegam esses padres da igreja para provar a questão da sola escritura, da sola escritura, porque quando você lê Orígenes, por exemplo, você lê os livros, o tratado sobre os princípios, o comentário no Evangelho de São Lucas, as homilias ao livro dos Cantares, o livro dos Cantares, você observa que ele usa a escritura, ele fala escritura divinamente inspirada, escritura divinamente inspirada. Aí quando você vira a página, a escritura divinamente inspirada é o livro do Eclesiástico, é o livro dos Macabeus, é o livro da sabedoria. Então, assim, é uma coisa que os caras cortam, né? Não, sola escritura, mas vira a página para você ver qual que era a sola escritura, né? Enfim, então duas passagens extremamente importantes. Mais um texto também que é muito bacana aqui de ser citado, que é o texto do Evangelho de São Mateus, que está no capítulo 21, versículos de 15 a 16. Eu quero até pegar aqui para vocês terem uma ideia, que eu acho que é bacana a gente citar. Porque, na verdade, assim, não é um uso do livro deuterocanônico, mas é uma prova cabal do uso da Septuaginta, né? Então, por exemplo, o que é mencionado aqui? Jesus Cristo diz o seguinte, capítulo 21, do verso 15 e 16. Da boca dos pequeninos e das criancinhas de peito, preparaste um louvor para ti. Aí você fala, poxa, passagem linda, né? Eu vou olhar no texto do protestante, o texto protocanônico, a versão da Septuaginta. Lá está escrito o seguinte, da boca dos pequeninos e crianças de peito, suscitaste força. Da boca dos pequeninos e crianças de peito, suscitaste força. Aí você fala, poxa, mas Jesus Cristo falou que da boca das criancinhas preparaste um louvor, o que tem a ver uma coisa com a outra? Aí você pega o texto da Septuaginta, o que está escrito o texto da Septuaginta? Da boca das crianças e dos pequeninos sai um louvor. Então Jesus Cristo cita o texto conforme a Septuaginta. Mateus 21, 15 a 16. Da boca dos pequeninos e das crianças de peito, preparaste um louvor. Como que está o texto na Septuaginta? Da boca das crianças e dos pequeninos sai um louvor.
Como que está o texto da versão dos protestantes? Da boca dos pequeninos e crianças de peito, suscitaste força. Tem nada a ver, né? Então, o evangelista São Mateus ele está citando o discurso de Cristo com base na Septuaginta. Então, assim, qual é a razão dos judeus não terem utilizado a Septuaginta? Por causa que... Bom, primeiro de tudo, a Septuaginta ela atesta a vinda de Cristo. Em relação à ressurreição, primeiro ponto. Isso é claro, tá? Segundo ponto, no livro de Sabedoria, capítulo 2, versículos de 13 a 20, que inclusive é muito usado por Santo Agostinho em suas obras, existe a profecia da vinda de Cristo e da morte de Cristo. É um texto que foi utilizado muito pela patrística, porque fala claramente, você lê aquele texto e fala, meu, é Jesus, né? A gente fala muito da passagem de Isaías 53, o servo sofredor, mas esse texto, Sabedoria, capítulo 2, versículos de 13 a 20, fala descaradamente da morte de Cristo. Então, o judeu, né, os sábios judeus posteriormente, entendendo, né, que de fato esses textos eles eram utilizados para defender a vinda de Cristo, a ressurreição, o messianismo, eles começam a se incomodar, né? E aí, por fim, mais para frente, né, eles vão retirando esses livros aos poucos. Os livros eles não foram escritos originalmente em hebraico, talvez, por exemplo, o livro de Tobias tenha sido, ou talvez o livro de a gente não tenho certeza, mas eram livros assim de procedência grega, né? Então, assim, os judeus eles foram tendo esse problema, porque imagina só, olha, eu vou citar a Septuaginta, eu vou dizer que Jesus Cristo nasceu de uma virgem. Ah, tá, eu vou usar o texto da Septuaginta. Não, mas espera aí, você não pode usar esse texto, porque na verdade o texto diz alma. Não, mas espera aí, a Septuaginta diz, espera aí, tem alguma coisa errada. Então eles começaram a entender que o texto da Septuaginta, na verdade, era um perigo para eles. E aí que começou todo esse processo que muita gente joga... Oi? Não, e assim, os protestantes, eles, em vez de eles seguir Cristo e os apóstolos, né, que utilizavam a versão dos 70, eles acabam seguindo os judeus que rejeitaram Cristo. Qual que é a lógica? Negar... Exato. Tudo isso só para rejeitar, né, algumas coisas da igreja, como, por exemplo, a comunhão dos santos, o purgatório, que está tudo comprovado nesses livros. Não apenas nesse, mas em outros, mas eles acabam referenciando. Inclusive, o Simon até citou aqui que o livro A Predestinação dos Santos, Agostinho cita. Sim, cita em abundância. Inclusive, nos Tratados da Graça de Santo Agostinho, tinham dois capangas que queriam dizer que o livro de Sabedoria não era canônico, e Santo Agostinho diz, mas esse livro é lido pela igreja há muitos e muitos tempos, há muitos e muitos anos. É um livro reconhecido, é canônico, foi lido pela igreja, tem sido lido, é um livro que foi canonizado pelos bispos da igreja. Meu, Santo Agostinho ele destrói, porque os camaradas não queriam usar o livro da Sabedoria alegando que era um livro que não era canônico, porque não estava no cânon dos... Enfim, aí Santo Agostinho dá no meio, né? Então, para quem quiser aprender um pouco sobre isso, leia os Tratados da Graça de Santo Agostinho, o primeiro e o segundo, a Perseverança dos Santos e a Predestinação dos Santos, tá bom? Continuando mais um pouquinho aqui, em relação, será que temos mais textos? Sim, vamos citar. Por exemplo, Lucas, capítulo 23, versículos de 35 até 39. Vocês já ouviram falar, por exemplo, daquele texto... perdão, na verdade não é Lucas, eu até confundi, na verdade é Lucas capítulo 2, versículos 16 a 21, 12. Aquele texto onde Jesus Cristo diz, olha, você fica juntando riquezas para ti... ele conta a parábola do homem que junta riquezas, faz um monte de coisa, e quando chega no final da vida ele diz, olha, agora estou tranquilo. Aí Jesus Cristo diz para ele, olha, tolo, né? Ainda hoje Deus te pedirá a sua alma e o que de fato você irá entregar, né? A questão é, Jesus Cristo não estava simplesmente inventando uma parábola ou tirando. Esse texto, ele está no livro de Eclesiástico, né? Então quando Jesus Cristo fala essa parábola, né? Ele está referenciando Eclesiástico capítulo 11, dos versos 18 a 29, que diz o seguinte, há quem se enriquece por avareza, esta será a sua recompensa quando ele disser, encontrei descanso, agora comerei dos meus bens, não sabendo quando virá aquele dia, deixará tudo aos outros e morrerá. Então essa passagem que Jesus Cristo fala, né, dizendo, olha, seu Zé Pangaré, você chegou no final da vida, agora você está tranquilo, né? Eis que estou descansado, tenho trigo no meu celeiro. Tolo, ainda hoje eu te pedirei a tua alma e o que você irá, né? Essa passagem, esse texto, na verdade é de Eclesiástico, capítulo 11, né, dos versículos aí de 18 a 29. Oi? Jesus estava citando um texto deuterocanônico, né?
Então é mais uma prova de como esses textos eram utilizados. Eu citei apenas alguns aqui, tá? Inclusive, tem até um outro ponto interessante. Quando a gente abre no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 22, está dizendo que está acontecendo uma festa, né? Que é a festa da dedicação, a festa da dedicação do templo. Aí você procura no Velho Testamento, você vai achar da onde que é essa festa. Essa festa está em 1 Macabeus, capítulo 4, versículos 36, porque quando Judas Macabeus termina toda aquela batalha, etc., e eles conseguem retomar o templo, eles dedicam, é a festa da dedicação, eles fazem uma festa para dedicar o templo, e essa festa até hoje estava... na época era vigente, né? Então o Evangelho diz que eles subiram, né, para a festa da dedicação. Mas que festa é essa? Está lá em Macabeus, primeira Macabeus capítulo 4, leiam o texto inteiro. Então assim, é bem interessante, porque até uma coisa... Não, prova não. Não, prova não falta, prova não falta. Não, prova não falta. Então assim, citei apenas alguns desses, tá? A gente tem mais de 300. Eu poderia, inclusive, deixa eu até fazer uma merchan rápida. Esse livro aqui é o meu livro Manual de Defesa da Fé Católica, tá? O segundo volume. Aqui tem ao menos, mais ou menos, gente, acho que umas 25 páginas de citação da Septuaginta com o Novo Testamento e comentários, tá? Eu fiz questão de montar isso, eu desenhei um por um, peguei ponto por ponto, item por item, para que as pessoas entendam que de fato a Septuaginta ela foi utilizada pelo Novo Testamento, pelos escritores do Novo Testamento, ela não foi incluída em Trento no ano 1545. Parem com essa bobagem, isso não existe. Beleza? Então até aí tudo bem? Novo Testamento e Velho, estamos mais... Eric, Lutero, inicialmente ele traduziu esses livros e deixou no final da Bíblia, né? Eu vou deixar isso para o fim, tá? Eu vou deixar isso para o fim. Eu vou deixar isso para o fim, que eu tenho uma surpresinha interessante. Bom, pois bem. Então entendemos um pouco aí. A Septuaginta ela já existia antes da vinda de Cristo, foi traduzida a pedido do rei Ptolomeu pelos 70 sábios. O Novo Testamento conheceu a Septuaginta, inclusive, gente, lembrem-se, né? O Novo Testamento foi escrito em grego, o mundo greco-romano falava grego e latim, então fazia jus que eles utilizassem o texto grego, justamente porque as pessoas entenderiam. Então até nisso a gente tem mais uma prova cabal dessa questão. Mas a questão é, será que a patrística usou a Septuaginta? Né? Porque, beleza, o Novo Testamento usou, os escritores usaram, os evangelistas, Tiago usou, Jesus usou. Porque tem pessoas que não sabem o que é patrística. Explica para as pessoas que não sabem o que é. Então vamos lá. Patrística é o conjunto dos padres da igreja que inicialmente ou viveram com os apóstolos ou receberam a doutrina diretamente dos apóstolos. São os padres da igreja dos 4, 5, 6 primeiros séculos que foram responsáveis por formalizar a doutrina que nós temos, os dogmas, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de Trindade, quem são os dois padres da igreja que sempre vem à mente? Tertuliano, Gregório Nazianzo, Basílio de Cesareia, né? Estou dando um exemplo. Quando a gente fala sobre Maria ser a nova Eva, quando a gente fala sobre virgindade de Maria, quem que vem? Santo Irineu, vem São Justino de Roma, Orígenes, enfim, né? Estou dando alguns exemplos. Então a patrística, na verdade, é um compêndio de padres da igreja, né? Dos primeiros discípulos dos apóstolos, né? De pessoas que acompanharam, viveram, foram padres, bispos, sacerdotes, diáconos, leigos, que formalizaram toda a doutrina que praticamente a gente tem hoje. E é isso, tá bom? Bom, então vamos... Eles já usavam e aceitavam, né? Isso, então, é o que a gente vai ver agora, né? Eu vou dividir primeiro por questões de uso e por questões de lista. A questão é, a patrística de fato utilizou esses livros? Será que a igreja só começou, o Novo Testamento usou, mas a igreja católica incluiu lá em Trento e pronto, aí que começou a ser utilizado os livros? Não é verdade. Então, eu tenho uma lista que está aqui também no meu livro, né? Que eu fiz 1 a 1. E essa lista, gente, eu não copiei da internet, são dos livros, não dá para ver que eu tenho uma pancada de livro de patrística aqui em casa, foi na unha, 1 a 1, texto por texto, né? Então se você uma hora comprar esse livro aqui, tô fazendo merchan, você pode ter certeza que você vai ter, né, essas informações. Mas eu fiz uma lista aqui para compartilhar com vocês. Eu não vou ler tudo, mas eu vou passar padre, data e a obra que foi utilizada. Então, por exemplo, Clemente de Roma, no ano 80, na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 55, versos 4 a 5, ele cita o livro de Judite, tá bom? Ano 80, não tinha nem terminado o primeiro século ainda, beleza? Justino de Roma, no ano 155, na sua primeira apologia, no capítulo 31, versículos de 1 a 6, ele diz que a LXX
permanece ainda entre os egípcios e judeus e ela é usada no mundo inteiro. Então Justino de Roma está dizendo que a Septuaginta ela ainda permanecia com os egípcios na Biblioteca de Alexandria e que ela era utilizada pelos judeus e por todo mundo. Né? No seu diálogo contra Trifão, no capítulo 43, verso 7, ele ironiza os mestres judeus que ainda não usavam a Septuaginta, mas usavam a versão hebraica. Então veja só que coisa curiosa, né? Ele tinha um diálogo ali com o Trifão, que era um judeu, e ele tira um sarro dizendo, olha, você está usando essa versão aí hebraica? Olha, não presta, né? Usa a versão da Septuaginta, que é a versão correta, utilizada e que foi realmente abraçada por todos os filósofos, teólogos, né? Isso. Diálogo contra Trifão ainda de Justino, no capítulo 68, verso 7 e 8, capítulo 71, verso 1 e 3, o capítulo 120, verso 4 e 5. Justino defende a Septuaginta frente aos judeus heréticos. Ele está defendendo a Septuaginta no ano 150, gente. A igreja não adicionou esses livros em Trento, tá bom? Por fim, no seu diálogo contra Trifão ainda, no capítulo 124, verso 3, capítulo 131, verso 1, capítulo 137, verso 3, Justino cita passagens de acordo com a Septuaginta e enfatiza a interpretação com base na LXX. Inclusive, se vocês lerem esses textos, quando ele fala da virgem que daria luz ao menino, ele fala, citando o texto da Septuaginta, enfatizando, olha, no texto de vocês está escrito alma, tá? Mas no nosso texto está escrito virgem, e é por isso que é virgem, é por isso que a gente defende o texto da Septuaginta, tá bom? Continuando, Santo Irineu, no ano 180, no seu segundo livro contra as heresias, ele cita 2 Macabeus, capítulo 7, versículo 28. Por quê? Porque ele diz que Deus criou tudo do nada. Mas de onde que vem isso? Está lá, 2 Macabeus, capítulo 7, versículo 28. Diz que Deus criou tudo do nada. E ele utiliza isso como prova. No seu terceiro livro, capítulo 21, versículo 1, Santo Irineu usa a LXX para embasar a sua argumentação de Isaías, capítulo 7, versículo 14. De novo, né? Assim como São Justino, Santo Irineu faz a mesma coisa. Continuando, Orígenes, no ano 220, no seu Tratado sobre os Princípios, ele usa o livro de Sabedoria 4 vezes, o livro de Tobias 1 vez. Na sua homilia sobre o Evangelho de São Lucas, a sua primeira homilia, ele usa o Salmo 119, segundo a LXX. Na sua homilia no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, ele cita Isaías, capítulo 5, versículo 1, segundo a Septuaginta. Na sua homilia, Evangelho de São Lucas, no capítulo 3, versículo 4, ele cita 2 vezes o livro da Sabedoria e 1 vez o livro do Eclesiástico. Aqui não está atualizado, tá? Mas no seu comentário ao livro dos Cantares, né, que eu li esses dias, ele cita o livro de Sabedoria a rodo, Eclesiástico, ele cita o livro dos Macabeus, no seu livro contra Celso, ele cita também os livros deuterocanônicos, enfim, é uma festa, né? Isso no ano 220, tá? 220, olha como que era utilizado. São Cipriano de Cartago, no ano 250, no seu livro As Obras Completas, dividido em A Unidade da Igreja Católica, A Conduta das Virgens, são várias obras, né? Ele cita o livro do Eclesiástico, o livro de Sabedoria e o livro de Tobias em abundância. Esse homem fala do livro de Tobias, assim, é uma loucura. Você tem uma overdose do livro de Tobias nas obras de São Cipriano. Isso no ano 250. Mas, reformadores sabem disso, assim, né? Porque eles bebem muito da patrística, e na patrística está recheado de citação dos livros, né? Deuterocanônicos. Então, não tem nem o que falar, gente. Não tem nem o que falar. Vamos Então, lá, assim, Eusébio de Cesareia. Oi, pode continuar, vai lá. Não. É só uma questão de ser contra a igreja, né? Assim, depois você vai falar, tudo bem, pode ir. Sim, é só uma questão de ser contra. Bom, Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia é um ícone, né, dessa questão da história eclesiástica, porque ele diz da confusão que tinha sobre o cânon. Então, no Novo Testamento, tinha gente que não aceitava o livro de Tiago, Apocalipse e o livro dos Hebreus. No Velho Testamento, tinha alguns que não aceitavam determinados livros, outros que colocavam outros, etc., né? E, inclusive, numa das listas que ele dá sobre Orígenes, ele coloca o livro dos Macabeus, né? Isso no ano 340. E nota, né? No ano antes do Concílio de Hipona e o Concílio de Cartago, que são os 2 concílios regionais do norte da África que dão a base do que nós temos hoje. Depois a gente vai comentar um pouquinho. Mas até aqui, o ano 340, a Septuaginta era muito utilizada. Basílio de Cesareia, né, que foi o grande pai aí que defendeu
a divindade do Espírito Santo e foi o grande, né, o material dele, o portfólio dele foi utilizado no Concílio de Constantinopla no ano 381. Na sua homilia sobre São Lucas, no capítulo 1 do seu livro, ele cita 2 vezes o livro da sabedoria, uma vez o livro de Baruque, uma vez o livro de Judite e cita o livro de Eclesiástico, tá? Santo Ambrósio de Milão, no seu livro sobre a penitência, no ano 380, ele cita Baruque uma vez. Bom, agora Santo Agostinho, gente. Vocês querem ouvir de Santo Agostinho? Vamos lá, Santo Agostinho para vocês, tá? Sermão da Montanha... Santo Agostinho, segundo Não, ele, vamos lá, gente. é um proto-reformador. Isso. Então, será que Santo Agostinho usava os livros deuterocanônicos? Então vamos lá, gente. Sermão da Montanha, no seu primeiro livro, ele cita o Eclesiástico 5 vezes, Sabedoria uma vez. No seu Sermão da Montanha, no livro de número 2, ele cita o trecho de Daniel com os fragmentos e adições da LXX. No seu Sermão da Montanha, no livro 1, verso 65, Santo Agostinho diz que qualquer livro ele só pode ser aceito se estiver no cânon da Igreja Católica. No seu livro, As Confissões, no primeiro livro, capítulo 4, versículo 4, ele cita a sabedoria 8 vezes, Eclesiástico 7 vezes e Tobias 1 vez. Só da LXX são 16 citações, tá? Só da Septuaginta. No seu livro Fé e Obras, capítulo 41, ele cita o livro da sabedoria. No seu livro Enquiridios, só para fazer um resumo, eu já li 15 livros de Santo Agostinho mais ou menos, tá? Antes que alguém queira me questionar aqui de onde que eu tirei isso, tá bom? No seu livro Enquirídio, capítulo 1, ele cita a sabedoria 3 vezes, Eclesiástico 3 vezes. No seu livro O Espírito e a Letra, capítulo 9 e capítulo 13, ele cita a sabedoria 3 vezes e o livro do Provérbios, conforme LXX. No seu livro A Natureza e a Graça, capítulo 7 e capítulo 15, ele cita o livro de Jó, segundo a Septuaginta. Eclesiásticos 3 vezes, Judite 1 vez, sabedoria 2 vezes. No seu livro A Graça de Cristo e o Pecado Original, capítulo 30 e 35, ele cita 1 Macabeus e ele cita Jó, capítulo 14, segundo a LXX. No seu livro A Graça e a Liberdade, capítulo 2, capítulo 16 e capítulo 21, ele cita 6 vezes o livro do Eclesiástico, 2 vezes o livro da Sabedoria, ele cita 3 vezes o livro do Provérbios, que é um livro protocanônico segundo a Septuaginta, e ele ainda cita os fragmentos do livro de Esther. No seu livro A Correção e a Graça, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 13, ele cita o livro do Provérbio 2 vezes, segundo a Septuaginta. Sabedoria, ele cita 1 vez. Isaías, ele cita segundo a Septuaginta no capítulo 45 e cita segundo Macabeus, capítulo 7, versículo 29. Simon, essa é para você. No seu livro A Predestinação dos Santos, ele cita no capítulo 5 o Provérbio segundo a Septuaginta. Ele cita o livro de Isaías segundo a Septuaginta. No seu livro A Predestinação dos Santos, no capítulo 14, ele cita o livro da Sabedoria 3 vezes. No capítulo 20, ele cita Baruque, ele cita o livro dos Provérbios segundo a LXX. No seu livro, O Dom da Perseverança, no capítulo 10, ele cita a sabedoria 3 vezes. No capítulo 12, o livro de Eclesiástico, mais 2 vezes. No capítulo 14, ele cita o livro de Baruque 2 vezes. No seu livro, O Dom da Perseverança, ele cita Provérbios segundo a Septuaginta. Não está aqui porque não deu tempo de atualizar, mas o seu livro A Mentira e o seu livro Contra a Mentira, ele cita a rodo os deuterocanônicos. No seu livro O Batismo de Crianças e a Natureza do Bem, ele cita a rodo os livros deuterocanônicos. Não deu tempo de atualizar, tá? Mas, gente, Santo Agostinho, será que ele usava os livros deuterocanônicos? Mais ou menos. Mais ou menos aqui? Olha, acho que umas 50, 60, mais ou menos. É muita. Aí você fala para mim, a igreja adicionou o livro lá no Concílio de Trento, é aqui para você, ó. Tá certo. Mas vamos continuar mais um pouquinho, né? São Jerônimo, né? São Jerônimo era um cara que os protestantes adoram usar. Leiam o livro dele, Apologia contra Rufino, porque é engraçado, no capítulo 24 desse livro, no livro 2, Rufino acusa São Jerônimo de não usar a Septuaginta. Ele falou, você não usa a Septuaginta, né? Aí o que São Jerônimo fala? Jerônimo responde dizendo, olha, Rufino, você está enganado, porque a minha argumentação, ela está baseada na Septuaginta. Então olha que coisa curiosa, né? Os protestantes dizem que ele rejeitava, e de fato ele tinha uma certa implicância, mas no capítulo 24 do segundo livro, Jerônimo diz, olha, Rufino, a minha argumentação está de acordo com a Septuaginta e você está falando besteira, tá? Enfim,
Papa Leão Magno, no ano 400, no seu quinto sermão sobre as coletas, no capítulo 3, ele cita o livro de Tobias. No seu 11º sermão sobre a Quaresma, capítulo 2, ele cita o livro de Eclesiástico. No seu 11º sermão sobre a Quaresma, no capítulo 3, ele cita o livro da Sabedoria. O Papa Gregório Magno, no ano 540, eu vou parar aqui, tá? Senão a gente vai longe. Regra pastoral, no capítulo 4 da regra pastoral, ele cita 8 vezes o livro do Eclesiástico e cita 2 vezes o livro da Sabedoria. Aí eu pergunto para vocês, será que a patrística utilizava os livros ou não? Não, imagina! Não usava, né? Não usava, né? Então, Era assim, brincadeirinha olha, de... então é simplesmente ser do contra, né? Isso daí, assim, Sim. tá muito claro, não tem, assim, como negar. Eu acho que, assim, é só uma implicância mesmo, né? Porque aí, agora você pode até entrar, né? Então, não foi a igreja que adicionou esses livros, e sim os reformadores que tiraram. E nem Lutero, né? Não foi Lutero. Inicialmente, ele colocou, Não, né, não. na... Não foi. Na verdade, foi um processo que aconteceu. O pessoal fala, Lutero arrancou. Não, Lutero não arrancou, gente. Não arrancou. Não foi um processo que foi acontecendo ao longo do tempo. Mas a gente ainda vai chegar lá que eu quero fazer 2 citações bem interessantes.